Olá! No vídeo de hoje, cá estamos para conversar sobre as releituras que foram feitas no ano de 2023. Que olha, eu nem tinha ideia de que tinham sido tantas assim. Eu fiz um vídeo desses, aliás, em 2021 e eu, assim, em 2022, referente a 2021, e eu jurava que eu tinha feito um em relação às melhores releituras de 2022, porque em 2022 eu também reli livros, mas não fiz. Achei que estava construindo uma tradição aqui e fiquei decepcionadíssima, mas vou deixar aqui na descrição então o vídeo de 2021, teve muita releitura, muito Tolstói, ai, coisa boa. Bom, vamos lá então para as releituras deste ano. O pessoal que acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de reler livros, eu sei que tem muita essa ideia de, ai meu Deus, eu não vou conseguir nem ler tudo aquilo que eu quero ler em vida. Imagine ficar relendo as coisas, perda de tempo. Eu discordo completamente desse raciocínio. Eu gosto muito de voltar para os livros que me marcaram de algum modo, para livros que me trazem algum conforto. Até porque eu sou muito do time que acredita que um leitor não lê o mesmo livro duas vezes, sabe? Você sempre vai encontrar algo diferente. Acho que essa é uma característica aí de muitos grandes livros, dos clássicos, principalmente. Então, vamos lá, muitas releituras feitas no ano passado. E eu pretendia colocar tipo um ranking assim para este vídeo. Só que, gente, eu só releio coisa boa, obviamente. Não vou reler aquilo de que eu não gostei. E foi muito difícil. Então, o top 3 eu consigo ranquear, mas os outros eu vou falando aqui aleatoriamente. Porém, contudo, entretanto, já aviso que assim, o top 3 vai ser ranqueado de acordo com a minha experiência, sabe? Não necessariamente são os melhores livros dessa lista, porque a gente ia entrar num problema, realmente. Mas eu quis muito levar a experiência de releitura em conta. Então, vamos lá. Bom, vou começar pela releitura que não saiu como eu planejava, porque estou falando de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, e eu tinha o plano de, em 2023, reler As Crônicas de Nárnia em sua integridade. E não foi o que aconteceu. Eu reli os 2 primeiros volumes, então O Sobrinho do Mago e o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E eu pretendia reler, o que deu assim o pontapé inicial para essa releitura foi que neste ano a gente leu em leitura conjunta no meu Clube do Livro, informações do meu Clube do Livro estão aqui na descrição deste vídeo. Nós lemos Piranesi, da Susanna Clarke, e eu sabia que a história tinha uma inspiração muito forte em As Crônicas de Nárnia, mais especificamente em relação a O Sobrinho do Mago. Então, peguei como desculpa aí, fazia muito tempo que eu havia lido As Crônicas de Nárnia pela primeira vez. Nossa senhora, acho que eu li, sei lá, eu tinha uns 9, 10 anos, talvez, estes livros pela primeira vez. Nossa, tá até com marcador, inclusive, aqui, não sei se vocês conseguem ver, pra começar o terceiro volume. Mas não aconteceu. E, assim, foi questão de atrapalhada minha, porque eu realmente gostei muito de revisitar essas histórias. Fiquei muito feliz mesmo, mas bom, não sei se eu vou prometer alguma coisa aqui para 2024, porque não sei, né? Mas em algum momento essa releitura completa sai. E já que a gente está falando de releituras do comecinho do ano, vamos para minha primeira releitura do ano, que também foi leitura conjunta do meu Clube do Livro. Fiquei tão feliz de colocar isso como leitura conjunta, minha gente, porque aqui a gente fala de O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Eu amo este livro. E eu lembro dele ter me causado uma impressão tão forte da primeira vez que eu li, que eu me perguntei, gente, será que da segunda vez vai ser tão bom? Será que eu vou continuar achando maravilhoso? E, nossa, só cresceu no meu conceito. É muito legal, né? Quando você já conhece o enredo, ainda mais aqui que a gente tem umas coisas meio chocantes, tem todo um quê de mistério rolando, que é bem legal, mas não é o cerne do livro, não é a parte mais maravilhosa do livro, digamos, pelo menos na minha opinião. E aí, você já sabendo como as coisas vão se desenrolar, você consegue olhar para a história de outro modo, sabe? Ver coisas para as quais você não havia se atentado necessariamente antes. E, nossa, teve muita coisa aqui que me saltou muito aos olhos nessa releitura. Não vou falar tanto sobre o livro porque a gente tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês, mas olha que releitura, recomendo. Se você só leu uma vez e tá meio assim, será que deveria reler? Deveria, de verdade, eu amei. E a experiência de releitura
ainda mais com leitura conjunta, foi sensacional. Sério, as discussões, na verdade, que a gente consegue fazer a partir deste livro, Umberto Eco, simplesmente sensacional. E bom, estou vendo aqui agora, não tinha reparado nisso antes, mas muitas das releituras foram realizadas no meu clube do livro mesmo. Eu gosto muito de fazer leitura conjunta de livros que eu já li, porque eu sei como é que funciona, né? Acho que eu consigo cadenciar melhor o cronograma, então acaba que eu releio muita coisa por conta do clubinho. O clubinho é meu clube do livro, e em 2024 não será diferente. Aliás, já temos o quê? Só pelo clubinho, acho que são 3 releituras já agendadas para mim. A Trilogia de Copenhague, o Corcunda de Notre Dame e A Insustentável Leveza do Ser. Finalmente vou reler Kundera, foi um dos livros que mais me marcou na vida, A Insustentável Leveza do Ser. Se você quiser saber mais sobre as leituras conjuntas, o calendário, etc., primeiro semestre já está tudo definido, os links estarão aqui embaixo também. Pois bem, então continuando no tema releituras do Clube do Livro, mas vamos mudar um pouquinho, porque vamos para um quadrinho agora. Um dos meus quadrinhos favoritos da vida, se não o meu quadrinho favorito da vida, eu fico meio na dúvida entre ele e Watchmen. Eu adoro Watchmen. Mas, pois bem, falo de A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist. E para falar deste livro, eu sempre gosto de ler o subtítulo dele, porque ele é bastante autoexplicativo. O amor nos tempos do capitalismo tardio, ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Então eu peguei este quadrinho, eu nem lembro como eu cheguei nesse quadrinho, para falar a verdade. Queria lembrar. Bom, de qualquer forma, eu lembro de ter visto esse quadrinho e pensado, caramba, eu não acredito que alguém escreveu sobre isso, porque eram coisas que estavam na minha cabeça já há um tempo. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito observadora e muito curiosa. Tem algumas coisas que me intrigam na sociedade em que vivemos atualmente. Uma delas é a dinâmica dos relacionamentos. Eu acho que a gente vê algumas coisas bem esquisitas rolando por aí. E eu me perguntava se essas coisas esquisitas não tinham a ver com a dinâmica da nossa sociedade capitalista mesmo, se a gente não acaba incorporando preceitos dessa sociedade para as nossas relações, inclusive amorosas. A Liv fala sobre isso e diversas outras coisas aqui, sério, quadrinho sensacional. E no clubinho, se você assina o Plano Tolstói, você tem acesso, aliás, fica a dica, eu fiz alguns vídeos falando sobre capítulo a capítulo, parte a parte, na verdade. Aqui a gente tem um quadrinho dividido em partes, então falei sobre cada uma delas. A gente também fez live de discussão, sempre ao fim de uma leitura conjunta a gente tem uma live de discussão, e foi incrível. Eu amei ter relido isso aqui com vocês, e no mesmo mês que a gente releu o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, a gente intercalou com um livro. Eu gosto muito de fazer isso, intercalar a leitura de livro com um quadrinho, e foi uma releitura também para mim, O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Para esta releitura, eu confesso que eu estava com um pouco de medo, porque eu acho que eu li este livro num momento muito propício para se ler este livro, porque aqui a gente tem um protagonista que está vivenciando uma espécie de crise, sabe? Ele não sabe muito bem o que fazer a partir de determinado ponto, se encontra meio perdido na sociedade. E eu penso que quando eu li da primeira vez, eu estava bem assim, eu estava na transição da adolescência para a vida adulta, e eu acho que é um momento interessante para ler este livro, mas assim, não sei se recomendaria para todo mundo, pelas coisas que eu falo na resenha. Inclusive, nós temos resenha deste livro aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, aliás, não é bem uma resenha. Lá eu elenco alguns pontos que eu considero que você precisa saber antes de ler O Lobo da Estepe. Isso para apreciar melhor a experiência, ou até para ver se o livro é para você mesmo. E por que eu digo que eu não recomendo para todo mundo? Porque talvez na adolescência, sei lá, acho que a gente não tem muita paciência para as coisas, né? E este é um livro, em parte, um tanto confuso. E este é aquele tipo de livro que eu acho que você tem que terminar. Se você pegar o livro para ler, você tem que estar determinado a terminar, fazer esse compromisso prévio antes de começar a leitura, sabe? Porque este parece ser um livro muito pessimista. O personagem principal que nós temos aqui, o Harry Halla, flerta com pensamentos suicidas em diversos momentos, e aí parece um livro
muito pessimista, só que você tem que chegar literalmente até a última página do livro para ver que este, na verdade, é um livro otimista e uma obra muito rica, na minha opinião. Algumas pessoas na releitura não gostaram tanto, que eu super entendo, porque eu acho que realmente, assim, não é um livro unanimidade. Bom, eu sei que nenhum livro é, né? Mas tem alguns livros que dividem mais opiniões e eu acredito ser este um deles. Mas muitos adoraram também, muitos releram o livro em conjunto com a gente e eu amei a experiência, amei mesmo. Não foi um livro que falou tanto comigo quanto da primeira vez, mas continuo considerando uma obra maravilhosa e com certeza ainda relerei mais vezes ao longo da vida. Tanto que ele continua aqui na estante. Eu digo isso porque freguesia aqui do canal sabe, na minha estante só tem aquilo que eu não li ainda e aquilo que eu li e pretendo reler um dia. Se vou conseguir, não sei, mas a gente tenta, tem pelo menos o anseio. Vamos para mais uma releitura do meu Clube do Livro. A última que ficou de fora do top 3. Ai, eu fico até sentindo mal de falar que tudo isso aqui ficou fora do top 3, porque, sério, tanta coisa maravilhosa, mas como eu disse, foi questão de experiência de releitura. Pois bem, aqui temos A Sangue Frio, de Truman Capote, vulgo Capote mesmo, em bom português. Eu amo este livro. Para mim é o suprassumo do True Crime, tanto que, se eu não me engano, este foi o título que eu dei para a resenha que eu fiz para este livro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas aqui a gente tem, então, a história do assassinato de 4 membros de uma família no interiorzinho do Kansas, num lugar muito pacato. E é um assassinato que é realizado de forma muito bárbara, sabe? Uma coisa meio selvagem, assim, e acaba chocando muito a comunidade local e tendo uma repercussão muito gigantesca, porque foi algo terrível que aconteceu ali com uma família que era muito amada na região e as pessoas não sabiam muito bem como reagir em relação àquilo, porque esse tipo de coisa, esse tipo de crime não fazia parte da realidade delas. E depois, então, a gente tem a identificação dos criminosos, o Capote, que é o autor do livro, entra em contato com eles, assim, um contato muito intenso, e escreve, então, este livro falando tanto sobre o assassinato, bem como sobre o que acontece depois, sobre o julgamento e tudo que envolve o caso desses assassinatos. E, nossa, a história, assim, do Capote com este livro... Não bastasse o livro ser sensacional, a história que a gente tem, assim, de pano de fundo também é incrível. No Clubinho a gente tem vídeos comentando as partes deste livro. E, aliás, não só as partes do livro, mas nós temos também uma resenha da biografia do Capote, em que eu me demoro um pouquinho no período em que ele estava escrevendo A Sangue Frio, porque foi um período muito determinante da vida dele. Amo demais. Ai, coisa maravilhosa. Aí, entramos no top 3 agora. E lembremos, experiência de releitura. Até assim eu tive dificuldade. O primeiro, pra mim, foi muito claro, mas nos outros dois confesso que ainda estou meio confusa e vou tirar aqui o terceiro. Vamos, antes que eu mude de ideia. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Fazia muito tempo da minha primeira leitura deste livro, acho que eu li com 13 anos para a escola, com um paradidático. E eu comentei com o pessoal da leitura conjunta sobre isso, que foi uma releitura mais com ares de primeira leitura. Eu tinha pra mim que este era o meu livro favorito da literatura brasileira. Quer dizer, até um tempo atrás, porque eu li Grande Sertão Veredas e aí Grande Sertão Veredas acabou tomando esse posto. Mas ainda assim, eu tinha um carinho muito grande em relação a este livro. E aí, qual não foi a minha surpresa ao pegar este livro pra reler e ficar, meu Deus, eu não lembrava de muita coisa. Eu achava que eu lembrava de muito mais do que eu realmente lembrava. Claro, tem aquelas partes muito icônicas, linhas que eu sabia praticamente de cor, até porque uma delas era a minha bio do Twitter. Sim, a jovem culta, né, que coloca Machado de... Quer dizer, que quer bancar a culta, né, colocando Machado de Assis no Twitter. Caso alguém aí tenha ficado curioso em relação à minha bio do Twitter, era aquele trechinho bem do começo do livro em que Brás Cubas diz: a obra em si mesma é tudo, fino leitor. Se te agradar, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus. Ai, gente. Eita, que o sol veio com tudo agora. Vai ter uma... Nossa senhora, vai ter uma baita de uma avaliação de luz, mas seguimos, até porque eu tô com o tempo contado para gravar este vídeo aqui. Pois bem, como ia dizendo... Então, lembrei. Eu lembrava muito das partes mais icônicas do livro,
mas tinha muita coisa que eu não lembrava. E foi legal, sabe? Ter esse ar assim, de primeira leitura também, porque eu não esperava. E foi também muito interessante porque eu consegui prestar atenção em certos aspectos do livro, para os quais eu definitivamente não dei a menor atenção na primeira leitura. Aliás, eu fiquei pensando, gente, como é que eu gostei disso com 13 anos? Porque assim, eu não imagino um adolescente de 13 anos gostando de um livro desse, sabe? Porque é uma obra meio densa, etc. Enfim, não sei o que aconteceu. Mas era o meu livro favorito da literatura brasileira mesmo. Eu lembro de que eu fui uma das poucas pessoas da sala que realmente gostou deste livro. E segue sendo um favorito. Sério, genial isso aqui. Ainda mais que a gente fez essa releitura no Clubinho para nos prepararmos para a leitura de A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, que nós estamos terminando agora, uma leitura um tanto sofrida, diga-se de passagem. Mas, pois bem, Machado se inspirou muito no Tristram Shandy. Ele mesmo faz uma referência, ele mesmo, no caso, Brás Cubas, faz uma referência aqui no começo à obra do Sterne, Lawrence Sterne, é o autor de Tristram Shandy. Então, foi legal, porque eu li um texto complementar, um livro, na verdade, de crítica literária, chamado Riso e Melancolia, que fala muito dos livros que têm como base o Tristram Shandy, foram inspirados em muitos aspectos pelo Tristram Shandy. Memórias Póstumas foi um deles, e dos que eu já li até agora, que seguem essa tradição shandiana, Machado brilha e é o melhor disparado, inclusive melhor que o próprio Tristram Shandy, devo dizer. Incrível fazer essa releitura. Eu fiquei curiosa para reler mais coisas de Machado depois dessa experiência, porque faz muito tempo que eu não leio algo de Machado. Leio e releio. Segundo lugar, Orgulho e Preconceito, de Dona Jane Austen. Mano do céu, que grata surpresa que foi a releitura deste livro. E eu coloco em segundo lugar porque reler foi maravilhoso, foi uma leitura muito delicinha de ser feita, veio assim, foi um aconchego no momento em que eu estava precisando, mas eu digo principalmente porque este é um livro de que eu não gostava tanto. Quem acompanha o canal sabe, já me ouviu falar várias vezes de que eu li este livro bem mais nova e ficava, ai meu Deus, não entendo porque este livro aqui é um clássico. Eu era dessas que achava que era só uma história de amor bobinha, sabe? Nossa, gente, esse livro é tão mais que só uma história de amor. Tem tanta coisa aqui. Isso aqui é uma obra tão rica. E eu fiquei chocada, assim, ao encontrar tudo que eu encontrei na releitura. E, inclusive, fiquei ansiosa para fazer uma próxima releitura, porque quem sabe aí mais coisas ainda me saltem aos olhos. Achei uma obra riquíssima. Não vou falar muito sobre esses aspectos aqui, porque eu fiz um vídeo que saiu recentemente aqui no canal, aliás, sobre 5 motivos pelos quais você deveria ler ou reler Orgulho e Preconceito. Então, se você tiver interesse, é só clicar aqui na descrição do vídeo. E, aliás, saiu também, o último vídeo que saiu aqui no canal foi um comparativo entre edições de Orgulho e Preconceito, porque eu alternei a leitura nesta edição e na edição da Zahar. Então, o comparativo também tá aqui na descrição do vídeo. Amei, amei, amei. Tanto que já peguei um livrinho da Jane Austen para ler agora nesse período de festas de fim de ano, né, em que as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas. Ainda não chegamos nessa fase mais tranquila, mas ela está para chegar. Oremos. E o primeiro lugar, não tem como. Just Kids, vulgo Só Garotos, da Patti Smith. Eu não sei se eu vou ter outra experiência de leitura tão boa quanto a que eu tive relendo este livro. Reler este livro não estava nos meus planos para 2023. No começo do ano, geralmente, eu tenho uma ideia assim dos livros que eu gostaria de reler ao longo do ano corrente, mas Só Garotos não não estava nesses planos, até porque eu já reli este livro, tipo, umas 3 ou 4 vezes, eu nem sei mais. Acho que foi se não foi foi um dos livros que eu mais reli na vida. E aí, achei que não pegaria para reler, só que eu fui a Nova York, eu passei uns dias em Nova York, em outubro, tem registro aqui no canal, inclusive, eu mostrando as livrarias de Nova York, eu vou deixar aqui linkado para vocês. E eu tinha até um outro livro separado para levar, também ambientado em Nova York, mas eu acabei olhando para Só Garotos e eu fiquei, não,
eu preciso reler este livro, até porque eu tinha em mente já visitar alguns locais famosos que aparecem neste livro aqui, como, por exemplo, o Hotel Chelsea. Sim, gente, eu fui lá, foi maravilhoso. Ah, meu Deus. Então, aos 45 do segundo tempo, assim, da minha viagem, eu catei o livro, coloquei na mala. Só que não foi esta edição que foi comigo. A edição que foi comigo foi, na verdade... Ai, ela tá aqui em cima, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. Que é a tradução que nós temos por aqui. Só que o que acontece? Na primeira livraria que eu fui em Nova York, eu acho isso aqui. Que é uma edição autografada. Vocês estão vendo que tem um adesivo aqui escrito Sign? Pois é uma edição autografada pela própria Patti Smith. Sério, eu via que tinha 2 exemplares só na livraria, assim, eu olhei e fiquei, gente, não é possível, eu tô relendo esse livro agora e tá aqui, ai meu Deus. Sério, eu fiquei muito feliz mesmo. Ai, fico até arrepiada só de falar. E foi muito legal, assim, ver ela narrando certas coisas e dali a alguns poucos dias ou algumas horas estar frente a frente a essas coisas sobre as quais ela falava, que um momento que eu nunca vou esquecer, assim, que foi, meu Deus, foi quando a gente estava no metrô, a gente estava pegando a linha F e eu juro, porque assim, conforme eu tinha um intervalinho e eu via que o trechinho era mais curto, assim, o capítulo ou o fragmento do livro que tinha para ler em seguida era mais curto, eu dava uma lidinha no metrô, quando a gente parava para dar uma descansada, o que era raro, pois Nova York. Enfim, a gente estava no metrô na linha F e eu li uma parte justamente enquanto eu estava no metrô, na linha F, dela falando dela, Patti Smith, e o Robert pegando o metrô também da linha F. Eu fiquei, gente, como assim? Eu tô aqui, eles passaram por aqui, meu Deus. Enfim, foi muito legal mesmo. Algumas vezes me emocionei, como por exemplo eu fui quando eu tava em frente ao Hotel Chelsea, até porque eles têm algumas placas lá homenageando as pessoas muito famosas que moraram por lá. Quando eu vi também a estátua do Chapeleiro Maluco no Central Park, eu nunca tinha visto, essa foi a primeira vez, já tinha ido outras vezes a Nova York, mas essa foi a primeira vez que eu vi a estátua, e aí eu lembrei muito dela, assim, porque numa das primeiras noites da Patti em Nova York, ela simplesmente dorme ali perto, sabe? Porque ela não tinha onde dormir. Ai, livro incrível. Para quem não conhece, aqui a gente tem a história da Patti Smith, que é uma baita de uma artista muito completa, mais conhecida principalmente pelos seus livros e também pela sua música, e do Robert Mapplethorpe, mais conhecido por sua vez pela fotografia. Ele foi um fotógrafo muito famoso e que infelizmente se foi muito cedo. E quando o Robert está morrendo, ele arranca da Patti a promessa de que ela um dia escreveria a história deles, e aqui está a história e é simplesmente sensacional. Experiência maravilhosa, não tinha como não ser a primeira. Eu sabia, desde que eu tive a ideia de fazer o ranking baseado na experiência, eu sabia que esta aqui certamente seria a primeira. Nem acredito que sobrevivi ao fim deste vídeo com o cabelo até que decente. Eu digo isso porque tá muito quente, meu Deus do céu. A duração dos meus vídeos está sendo limitada pelo tempo que eu aguento ficar aqui falando com um ventilador só no meu pé, morrendo de calor. Mas chega, vamos agora colocar o ventilador na cara. Então, comentem aí se vocês já releram algum desses livros. O que vocês releram neste ano? Qual releitura mais chamou a atenção de vocês? Qual livro você mais releu? Enfim, vamos conversar sobre releituras aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.